CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuar com o estudo do Livro dos Médiuns. Estamos no item 220, não é isso? 278 e 278. Na pergunta número 4. Não. 278, tá. Aqui cada dia está num, aí eu confundo. Vamos lá. Vamos ler o Evangelho, o capítulo 23. Estranha moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Item 9. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra, e o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Mateus 10, versículos 34 a 36. Item 10. Eu vim para lançar o fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda. Devo ser batizado num batismo, e quanto me sinto desejoso de que isso aconteça. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a separação. Porque de hoje em diante, se houver 5 pessoas em uma casa, elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Lucas. Aqui estamos, Jesus, reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor. Pedimos em Teu nome que o nosso patrono, Ernesto Bozano, possa nos ajudar, nos inspirar. Ele, Leon Denis e o nosso querido Kardec. Em nome desses espíritos amigos e irmãos, em nome do altivo que também evocamos e da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos. Nós estamos no capítulo 25 do Livro dos Médiuns. E o capítulo 25 trata das evocações. Nós já temos falado aí há 3 aulas sobre o que é evocação. Uma questão importante apresenta-se aqui, a de saber se há ou não inconveniente em evocar maus espíritos. Isto depende do objetivo que se propõe e do ascendente que se possa ter sobre eles. O inconveniente é nulo quando são chamados com um objetivo sério, instrutivo e tendo em vista melhorá-los. É, ao contrário, muito grande se for por pura curiosidade ou divertimento, ou se coloca sob a dependência deles, pedindo-lhes um serviço qualquer. Os bons espíritos, nesse caso,
podem muito bem lhes dar o poder de fazer o que lhes pedem, salvo de punir severamente mais tarde o temerário que ousou invocar o auxílio deles e supô-los mais poderosos que Deus. Seria em vão que se prometesse fazer dele bom uso, dali em diante, e despedir o servidor. Uma vez o serviço tenha sido realizado, este mesmo serviço que foi solicitado, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o mau espírito, e este não larga facilmente sua presa. Então vamos lá. Então a gente pode evocar os maus espíritos? Sim, sim. Vimos que a gente evoca sempre, por causa do nosso pensamento, dos nossos desejos. A gente evoca os espíritos. Muito bem. Uma outra coisa é como quando nós o evocamos para um fim útil, para o esclarecimento. Por exemplo, Kardec evocou maus espíritos, espíritos endurecidos, para tirar um ensinamento, para que pudéssemos compreender melhor a vida espiritual, como é o comportamento de cada um de nós no mundo espiritual e hoje nós sabemos do que é composto o mundo espiritual. Nós também o evocamos nas chamadas reuniões de desobsessão, não é? Na nossa mesa, outros chamam mesa mediúnica, evocamos os endereços, os espíritos que estão em determinado endereço para consolá-los, para sermos intermediários de uma contenda, para estimulá-los ao perdão, à compreensão. Então chamamos, evocamos sim os maus espíritos. Agora, se você evoca de uma maneira fútil, como por exemplo as pessoas fazem até por brincadeiras, ela vai se ver envolvida com esse espírito. E esses espíritos não têm escrúpulos. Quantas vezes a pessoa chama o mau espírito para fazer o mal a alguém? Também tem isso. Tem pessoas que evocam os maus espíritos para destruir alguém, destruir uma família. Evocam até para se destruir uma casa espírita. Aí é uma outra questão. O espírito vem, vai te ajudar naquilo que você quer, nos teus propósitos. Eles não têm nada a perder mesmo. Eles não estão nem aí para o que seja dignidade, para o que seja verdade, para o que seja mentira. Agora, uma vez o serviço feito, eles vão te cobrar. Vão cobrar, mas vão cobrar mesmo. Então, a gente tem que saber muito bem a quem evocar, como evocar. Tudo bem? Question? Tem médiuns aí que fazem qualquer tipo de trabalho, né? Trabalhos de todos os tipos. Dos 279. O ascendente só se exerce sobre os espíritos inferiores pela superioridade moral. Os espíritos perversos reconhecem seus superiores nos homens de bem. Diante daquele que só lhes oponha a energia da vontade, espécie de força bruta, eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Alguém que procurava, assim, domar um espírito rebelde pela sua vontade, o espírito lhe respondeu: deixa-me em paz. Com teus ares de valentão, tu que não vales mais do que eu, dir-se-ia um ladrão que prega moral a um outro ladrão?
Então, olha aí a importância da nossa elevação moral, para que você tenha uma ascendência sobre este espírito. Senão acontece o que Kardec está falando, o espírito não vai te responder. Vemos trabalhos de exorcismos. Aquele que faz o exorcismo tem que ter ascendência sobre o espírito. Ascendência moral. Há quem se espante que o nome de Deus que contra ele se evoca seja muitas vezes impotente. São Luís deu-nos a razão disso na seguinte resposta: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos na boca daquele que possa, pelas suas virtudes, dele se servir como autoridade. Na boca de um homem que não tivesse qualquer superioridade moral, é uma palavra como outra qualquer. O mesmo acontece com as coisas santas com que são defrontados. A arma mais terrível torna-se inofensiva nas mãos inábeis de se servirem dela ou incapazes de usá-la. Então, aí está. Nem sempre o nome de Deus inibe a presença de um mau espírito. O nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos, na boca daquele que possa, pelas suas virtudes, dele se servir com autoridade. Na boca de um homem que não tivesse qualquer superioridade moral, é uma palavra como outra qualquer. O mesmo acontece com as coisas santas com que são defrontados. A arma mais terrível torna-se inofensiva nas mãos inábeis de se servirem dela ou incapazes de usá-la. Então não adianta, eu em nome de Deus evoco, mas se eu sou uma pessoa descompromissada com a ética, com a moral, o nome de Deus não serve para nada. Só serve para aqueles, Kardec a gente vê evocando sempre em nome de Deus, para aqueles que, como Kardec, têm uma moral ilibada, uma moral, uma força moral, ou pelo menos um esforço, né, para vencer as más tendências que cada um de nós traz em si. Tudo bem até aí? Vamos prosseguir com a linguagem a ser utilizada com os espíritos. 280. O grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente o tom que convém utilizar com eles. É evidente que, quanto mais elevados eles são, mais direito têm ao nosso respeito, às nossas atenções e à nossa submissão. Não devemos lhes testemunhar menos deferência do que o teríamos feito se estivessem vivos, mas por outros motivos. Na terra teríamos considerado a categoria e a posição deles. No mundo dos espíritos, nosso respeito só decorre da superioridade moral. A própria elevação deles os coloca acima das puerilidades de nossas formas aduladoras. Não é através das palavras que se pode captar a benevolência deles, é pela sinceridade dos sentimentos. Seria, portanto, ridículo dar-lhes títulos que nossos costumes consagram para a distinção das categorias e que, quando vivos, teriam podido lisonjear-lhes a vaidade. Se são realmente superiores, não apenas nenhuma importância dão a eles, mas isto lhes desagrada.
Um bom pensamento lhes é mais agradável do que os epítetos mais elogiosos. Se não fosse assim, não estariam acima da humanidade. O espírito de um venerável eclesiástico que foi na terra, um príncipe da igreja, homem de bem, praticante da lei de Jesus, respondeu um dia a alguém que o evocara, dando-lhe o título de Monsenhor. Deverias dizer pelo menos ex-Monsenhor, pois aqui só há um Senhor, que é Deus. Fica sabendo que vejo muitos que na terra ajoelhavam-se diante de mim, e diante dos quais eu mesmo me inclino. Olha, mais de uma vez a gente já ouviu isso aqui, né? Olha que esse espírito que foi um Monsenhor, ele disse, né? Muitos daqueles que se ajoelhavam diante de mim, hoje, no mundo espiritual, é ele que se inclina, é ele que se ajoelha diante deles. Olha o título da rainha de França. Ela disse que ela viu bem acima dela espíritos que ela não considerava, porque ela desprezava, porque não tinha um sangue nobre. Então a elevação não é o título que dá, e sim a moralidade. A moralidade. Vamos lá. Quanto aos espíritos inferiores, estou na 280. Quanto aos espíritos inferiores, o caráter que possuem nos traça a linguagem que convém manter com eles. Entre eles, há aqueles que, embora inofensivos e até benevolentes, são levianos, ignorantes, estúrdios. Tratá-los como iguais aos espíritos sérios, assim como fazem certas pessoas, seria o mesmo que inclinar-se diante de um estudante ou diante de um asno camuflado com um barrete de doutor. O tom de familiaridade não poderia ser utilizado com eles, que com isso não se ofendem. Ao contrário, a isso se prestam voluntariamente. Então, você não pode chegar, para um espírito leviano, estúrdio e tratá-lo com deferência, né? Você trata com respeito. Com respeito. Entre os espíritos inferiores, há muitos que são infelizes, quaisquer que sejam as faltas que expiam seus sofrimentos, representam títulos, tantos maiores à nossa comiseração, quanto ninguém pode vangloriar-se de escapar destas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. A benevolência que lhe testemunhamos representa um alívio para eles. Por falta de simpatia, precisam encontrar a indulgência que desejaríamos que tivesse para conosco. Então, dentre esses inferiores, há espíritos sofredores. Então, precisa de carinho, né? Com todos, tratamos com respeito. Agora, tem espíritos que são levianos, que são ignorantes, que são estúrdios. Então, você não vai se inclinar diante de um mau espírito. Você vai tratá-lo com respeito e de maneira normal, né? Os espíritos que revelam sua inferioridade através do cinismo de sua linguagem, suas mentiras e baixeza de seus sentimentos, a mentira e a baixeza dos seus sentimentos, a perfídia de seus conselhos, são certamente menos dignos de nosso interesse do que aqueles cujas palavras comprovam o arrependimento. Devemos-lhes, pelo menos, a piedade que concedemos aos maiores criminosos, e o meio de os conduzir ao silêncio consiste em mostrar-se superior a eles. Eles só se entregam às pessoas em que acreditam nada ter a temer.
porque os espíritos perversos sentem seus superiores nos homens de bem, como nos espíritos superiores. Então, um espírito perverso, um espírito inferior, ele vai sentir naquela pessoa se ela é uma pessoa de bem, se é um homem de bem ou não. Se for um homem de bem, impõe respeito. Se não for, eles não estão nem aí. Tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. E as evocações particulares? Hein? Nós vimos aqui as evocações de espíritos superiores, vimos as evocações particulares, vimos as evocações de espíritos inferiores, vimos a linguagem a ser utilizada com os espíritos. Agora vamos ver a utilidade das evocações particulares. Quero saber notícia da minha esposa. É uma evocação particular. Quero saber notícia da minha mãe. Como se encontra minha mãe no mundo espiritual? Evoco a minha mãezinha. É uma evocação particular. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito superiores ou daqueles que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelo elevado ensinamento que encerram. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abarcar um círculo de ideias mais extenso, penetrar mistérios que ultrapassam o alcance comum da humanidade. E, por conseguinte, melhor iniciar-nos do que outros em certas coisas. Não se segue daí que as comunicações dos espíritos de uma ordem menos elevada sejam inúteis. O observador nela acolhe muita instrução. Para se conhecer os costumes de um povo, deve-se estudá-lo em todos os graus da escala. Quem só o tivesse visto sob um aspecto, mal o conheceria. A história de um povo não é a dos seus reis e das sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo na sua vida íntima, nos seus hábitos particulares. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca tão acima de nós que ficamos espantados com a distância que nos separa deles. Espíritos mais burgueses que nos revelem esta expressão tornam-nos mais palpáveis as circunstâncias de suas novas existências. Neles, a ligação entre a vida corporal e a vida espírita é mais íntima. Nós a compreendemos melhor, porque ela nos toca mais de perto. Aprendendo através deles mesmos o que se tornaram, o que pensam, o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, tanto os homens de bem quanto os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os desgraçados do século, muitas palavras, em uma palavra, os homens que viveram entre nós e que vimos e conhecemos os de quem conhecemos a vida real, as virtudes e os erros, compreendemos suas alegrias e seus sofrimentos, a eles nos associamos e deles colhemos um ensinamento moral, tanto mais proveitoso quanto mais íntimas forem nossas relações com eles. Mais facilmente nos colocamos no lugar daqueles que foi nosso igual, do que no daquele que só vimos através da miragem de uma glória celestial. Os espíritos comuns
nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria os espíritos superiores ensinam. Aliás, no estudo de uma ciência, nada é inútil. Newton encontrou a lei das forças do universo no fenômeno mais simples. A evocação dos espíritos comuns tem, além disso, a vantagem de nos colocar em contato com os espíritos sofredores que podemos aliviar e cujo adiantamento podem facilitar através de conselhos úteis. Podemos, pois, tornar-nos úteis, instruindo-nos ao mesmo tempo. Há egoísmo em apenas procurar sua própria satisfação no contato com os espíritos, e aquele que desdenha estender a mão socorredora àqueles que são infelizes, dá ao mesmo tempo prova de orgulho. De que lhe serve obter belas recomendações dos espíritos de elite, se isto não o torna melhor para si mesmo, mais caridoso e mais benevolente para com seus irmãos deste mundo e do outro? O que seria dos pobres enfermos se os médicos recusassem a tocar suas chagas? Então, eu vou acabar um pouquinho mais cedo, tá? Vou acabar um pouquinho mais cedo. Acabei o 281. Nós estamos com meia hora de estudos. Vamos ver aqui algumas questões sobre as evocações. Eu ia parar agora, mas vamos mais um pouquinho. São várias as questões sobre evocações. Eu vou falar um pouquinho, vou continuar essa 282 na semana que vem. É muito grande. Então nós vimos, vamos fazer só um apanhado. Que a gente evoca o dia inteiro, porque a gente não para de pensar. Então o teu pensamento vai evocar espíritos e situações. Então, se eu ficar pensando numa situação conflitante, numa situação de confusão, eu vou atrair espíritos confusos, conflitantes daquela situação. Então, toda vez que eu penso em alguém, eu evoco alguém. Se eu ficar pensando aqui na minha esposa, na minha mãe, desencarnados, no meu pai, eu estou evocando esses espíritos. Eles vão ver assim, o Niltinho está pensando em mim agora. Então, seja qual for a situação, alguém que nós amamos, alguém que nós odiamos, a gente evoca. Tem uma passagem muito interessante no livro do André Luiz, deixa eu lembrar, o obreiro nós estamos estudando, é no obreiro mesmo, vai chegar lá nessa situação. É no obreiros que a gente está estudando agora. Nós não chegamos lá ainda. O espírito teve o enterro de Dimas, é um personagem lá do livro, no enterro do Dimas. E um cidadão lá, um homem, estava falando do defunto, se referindo ao defunto ali, ao Dimas. E dizia mais ou menos assim: esse aí é um homem que não falava muito. Ele era um boca de siri. Ainda fala assim, usa um termo assim, uma expressão dessa vulgar. Ele presenciou um crime e não confessou para ninguém. Ele presenciou um crime, ele ficou quieto, ele presenciou um crime. E naquele mesmo momento que ele estava falando do crime, o criminoso apareceu lá no cemitério, pegou ele pela gravata aqui, por que você está me chamando? O que você está falando de mim? O que você quer comigo? Veio furioso em cima daquele
e fazia um comentário menos digno de alguém que tinha cometido o crime. E o Dimas presenciou e não falou nada. Como essa outra pessoa sabia, ali não explana. Mas o fato é que ele comentou o caso e o espírito veio danado da vida. Tem uma outra passagem interessante em que o livro... Não chegamos ainda não. Não é Obreiro. Nos Mensageiros. O caso em que o homem estava deitado, foi dormir, ele não veio à reunião à noite, na madrugada, no centro espírita, e ele estava afastado do corpo, o corpo físico deitado, ele a poucos centímetros do corpo, nem dormia, nem acordava, suando frio. Quando o André Luiz, como instrutor, chega lá para ver o que estava acontecendo, eles veem um homem, um espírito, sentado ao lado, na cabeceira da cama, aguardando ele sair do corpo. Só que esse espírito era um espírito muito duro. E quando ele ia sair do corpo e que via o espírito, ele tinha medo. Então ele voltava para o corpo. Aí o André Luiz pergunta para ele, ou o instrutor pergunta, o que estava havendo ali. E o espírito diz o seguinte: ele hoje fez um comentário a meu respeito, e um comentário que não era verdadeiro. Não era verdadeiro. Olha só, o comentário que ele fez a respeito do espírito, que não era verdadeiro, eu evocou o espírito foi para junto dele, esperando ele sair do corpo para conversar com ele. O espírito ainda disse mais: eu estou aqui esperando ele sair do corpo, eu quero conversar com ele. E logo ele que eu sempre o considerei muito, muito bem. Sempre tive ele num apreço. Ele falar mal de mim, falar inverdades a meu respeito. Agora ele sai do corpo, ele me vê, fica com medo e volta. É isso que está acontecendo. Eu vou ficar aqui esperando ele sair do corpo. Olha aí. Olha o que traz a fofoca. Você falar de alguém. E mais, você pode falar de alguém vivo. E durante o sono, a pessoa percebe, ela vai ao teu encontro. E se for um encarnado do mal? Vai atrás de você, vem cá, o que você estava falando a meu respeito? O que você quer de mim? As pessoas não se dão conta da gravidade que é você falar mal da vida alheia, você tramar contra as pessoas, mesmo encarnados. Porque você evoca o encarnado e à noite, você quando sai do corpo, o outro vem tirar satisfações. E aí? E o que você falou foi mentira? E mesmo que seja verdade, o que você tem com isso, com a vida do outro? Aí, de noite, quem faz isso mostra que não está nem aí para as questões morais, não tem elevação moral, porque falar da vida alheia é falta de caráter, covardia. Então eu vou tirar satisfação contigo. Vem cá, ô Tiago, que negócio é esse? O que você está falando de mim? O que você tem com isso? E o que você falou é mentira, e agora? E você não vai falar nada. Aí você começa a ficar aflito. Aí começa a se repercutir no corpo. O corpo começa a suar frio, o corpo não dorme direito, você vai ter pesadelo, de repente você foge de mim. Não, vem cá, não sai não, você vum para o corpo. Porque o nosso corpo é esconderijo. Você... tive um pesadelo, tinha alguém atrás de mim me cobrando. Você não vai lembrar que foi eu, você pode nem lembrar, mas vai acordar mal. Aí vai rezar, mas por quê? Você provocou aquela situação fazendo um comentário desairoso a meu respeito. Causa e efeito. Agora, se eu não ligar, o Thiago é que é um pobre coitado, o problema é dele.
tudo bem, eu não vou. Mas outros que gostam da intriga vão, é isso mesmo. E aí, Tiago, aquele lance lá que você falou a respeito do Newton. Aí você começa a fazer amizades espirituais que pensam como você e que depois, para você se desvencilhar, não é fácil. Muitos casos desses vêm terminar aqui, ó. Teve um caso interessante lá no centro, acho que eu até contei aqui há muito tempo atrás, lá no Leon Denis, que quem contou foi a Yara, nossa amiga lá. Ela estava no trabalho de desobsessão, conversando com os espíritos, aí ela perguntou para o espírito, pô, você é parente deles, você é inimigo? Não. Pô, quem é você? O que você estava fazendo lá? Olha o que o espírito falou. Eu estava passando na rua. Aí olhei no portão e vi que tinha uma discussão dentro de casa. Tinha uma discussão. Aí eu parei no portão e fiquei vendo a discussão entre eles, entre familiares. E a discussão era sobre política. Aí fiquei prestando atenção. Eu sempre gostei muito da política, eu gosto da política. E me simpatizei por um dos antagonistas. Lembra que eu contei isso aqui? Me simpatizei por um dos antagonistas. E fui lá dar uma forcinha para ele, que ele estava perdendo no debate, lá no embate. Onde é que foi terminar essa conversinha? Foi terminar na mesa mediúnica, no trabalho mediúnico. O espírito entrou, simpatizou-se com alguém, ficou junto daquele alguém. Quando acabou a conversa, esse alguém não quis mais a companhia dele. Ele gostou da casa, ficou lá. Está vendo como essa questão da evocação é muito séria, que a gente evoca o tempo inteiro? Aí onde é que termina tudo isso? Onde é que a gente para e conclui com a sabedoria do Cristo? Com a elevação dos ensinamentos eternos do Cristo. Vigiai e orai. E para o espírito ficar lá esse tempo todo, vai ter diferente. Tempo para ele todo dia segunda-feira. Estava na rua, não tinha para onde ir, entrou. Vigiai e orai. Falei, caramba. Lembrei aqui, agora falando com vocês. Então essa questão da evocação é um tema muito complexo. Você no carnaval, muita gente gosta do carnaval, evoca. Vai para a festa de carnaval. Você vai ali para uma festa dessa aí que tem aqui perto, que tem droga, aquele batuque aqui pertinho, o dia inteiro, a noite inteira. Você evoca. Quando aquele pessoal ali dorme, eles vão para onde? Me diz. Vão com quem para o mundo espiritual? Deve ter uma psicosfera em cima deles ali, ó. Nós estamos falando de uma festa que tem aqui, que dura às vezes quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, sem parar, num ritmo frenético, um ritmo tribal. Festa rave que tem aqui perto. Aqui tem várias por aqui. Pum de manhã, às vezes domingo, a gente passa ali, tem pessoas caídas na rua, bêbadas, trôpegas, tontas, a gente não sabe se é droga e álcool, se é só álcool. O fato é que estão seminuas, alguns nus mesmo, moças bonitas, perderam tudo lá, desnudas. Que tipo de espíritos estão com elas? Quando elas saem do corpo, para onde elas vão? Que espíritos serão a companhia delas, dessas pessoas? E a gente vê aqui, essa aqui de perto, uma classe média para média alta. Não é favelado que está ali, não. É uma festa cara. A outra falou, paga R$1.000 para entrar ali. Alguém é que tem R$1.000 para entrar? Não sei se é essa daqui. Pois é. Pois é. Então a gente tem que saber para onde vai,
o que vai fazer naquele lugar, para depois não ter surpresas desagradáveis. Aí a gente não sai para uma visita sem a prece, sem a permissão do guia da casa. Ó, uma pessoa pediu uma visita, tenho 2 visitas aqui, hoje eu vou mostrar ali. Tem 2 visitas aqui para fazer. Ô Cidinha, pode ir nessa casa aqui? Você autoriza? Pode, ó, nós vamos lá mandar a equipe de visita lá. Ó, nessa outra aqui, podemos ir? Vou com a Dilane lá. Ela vai dizer, pode ir. Vai dizer, vai falar em nome da direção da casa. Ou não, aguarda um pouco. Não vai. Porque você evoca. Aí eu vou lá na tua casa. Ah, vou te dar um passe aqui. Pô, mas tem um negócio aqui na minha... Vou te dar um passe. Hã? Ah, deve ser um cabelo comprido mesmo aqui. Vou lá te fazer uma visita, vou te dar um passe. Entrei lá, é um trabalho mediúnico. Cheio de espírito lá. Tudo trevoso que te acompanha. Estão me olhando. Eu abro o meu campo psíquico. Diz, opa. Fui lá sem autorização, sem proteção. Pulo em cima de mim. E aí? Como é que eu vou fazer depois para me desvencilhar desses espíritos? Você está vendo o que é evocar? Então você evoca em todos os momentos, em todos os lugares que você vai, em todas as situações. Estou sempre evocando. Evoco quando vibro com determinadas coisas que vejo, com filmes. Eu gosto de filme violento. Gosto de filme de terror. Gosto de filme que trata um romance. Depende do que for. Vou evocar aquela situação do filme. Vou evocar. Todo mundo que viu o Ghost chamou muita atenção. A gente fala no Ghost até hoje. Olha a situação evocada com o filme. As pessoas se interessando com o mundo espiritual. Poxa, será que é assim mesmo? Como é que é o mundo espiritual? Gostei. Olha, a multidão, os milhões de pessoas que no mundo todo, ou quase no mundo todo, onde o filme foi propagado, exerceu influência. Né? De um ano para cá, mais ou menos, eu comecei a me policiar muito do que eu assisto dentro de casa. Adoro filmes assim, Rambo, Gladiador, adoro filmes assim. Hoje em dia eu faço o possível para não assistir, pelo menos não em casa. Você vai evocar a situação. Filmes de terror, Você bota você liga na tua casa, bota um filme desse lá. Imagine filme pornô. Antigamente estava na moda, né? Agora... Caramba. Dá para dar-lhe raspar aquela cabeça dela. Aqui. Aí você vai e coloca um filme lá na tua casa. Aí um monte de espírito vai na janela assistir o filme com você. Você pega um livro para ler. Tem espírito lendo com você. Por isso que você em casa vai fazer o culto lá, mesmo sozinho, você lê em voz alta, porque eles vão ouvir. Porque espírito tem espírito que tem dificuldade em ouvir. Então você vai ler o Evangelho, ele vai ler com o Evangelho com você. Pega no trem, abre um livro, senta ali no banco do trem e começa a ler. Vai ter espírito um montão ali, ó, curioso. Você já viu gente, hoje quase a gente não vê pessoas lendo jornal, né, por causa do WhatsApp, né? Sentava do teu lado, mesmo no ônibus, você não fazia assim? Eu fiz muito também, tá? O cara ali do meu lado, com o jornal, no trem, no ônibus, o cara tá lendo, né? Então, você imagina os espíritos. O espírito pode botar até a cabeça ali, que ele não está vendo. Agora, dependendo do assunto, quantos que você não vai chamar? Banca de jornal, também é mais... Antigamente tinha muito, né? Está lá o cartaz ali, você está lendo.
um monte de espírito lendo com você, dependendo do que esteja ali, que seja o conteúdo bom, elevado ou de baixo teor, vamos lá, uma pornografia qualquer, os espíritos vão vir, ele gosta disso. Gostei dele, vou com ele. Ali é um potencial para mim, vou incentivar ele a fazer isso. Está vendo a questão da evocação? Muitas pessoas que se prostituem provavelmente começam dessa forma. É. Fala o coleguinha ali, você gosta disso, eu também gosto, vamos lá, vamos ganhar dinheiro. O Baltazar estava contando através do altivo, até para esses encontros de medicina espiritual, sobre um capítulo sobre evocação, não, era um encontro de mediunidade. Aí vocês imaginam aquelas pessoas que vão lá para o túmulo, aí ele falou da Elis Regina até. Ele não falou o nome Elis Regina, aquela cantora, está na cabeça do médium, o médium sabe. Que cantava assim, aí alguém falou, Elis Regina, essa aí mesmo. Quantas pessoas vão ao túmulo da Elis Regina lá cantar? Então aquilo, ali naquele momento, se exerce uma verdadeira evocação. Aí o outro falou assim, e do Bob Marley, né, que fazia apologia à droga, né? Vai ser evocado. Mas ele falou mais dessa Elis Regina. Então o que aconteceu? A gente vai, Tim Maia, quantos vão lá tocar Tim Maia? Mas como é que está Tim Maia? Como é que está a Elis Regina? Como é que está o Bob Marley? O que eles fizeram na vida? Em que lugar eles estão? Então você arrebenta com a vida do espírito, ele não aguenta aquela evocação. Ele agora é espírito, ele está sensibilizado, fragilizado, e aí? Aí ele pegou assim, alguns espíritos, a gente pega, a lei faz o seguinte, pega ele, coloca ele num lugar mais elevado, num lugar para tratamento, dando tratamento, que essa vibração não chega lá, porque essa vibração está aqui. Para ele não ouvir isso aqui, porque isso aí o perturbaria muito. Então, a lei de amor, de misericórdia faz isso. Porque quando você vê como é que morreu lá essa cantora, né? Bebida, droga, infeliz, né? Então, apesar de cantar muito bem, adorada por muitos, não é do meu tempo, mas eu não era ligado. Né? Mas como que ela vai atender os chamados? Porque evocar é chamar. Se ela não está bem, se ela não tem condições de fazer isso. Entendeu? É diferente, o altivo me ajuda. Como é que foi a vida do altivo? Como é que ele está agora? Aí é outra coisa. Vamos fazer uma prece então, terminando o nosso estudo. Agradecemos, Senhor, a manhã de estudos, agradecemos aos guias aqui presentes, os nossos benfeitores, ao altivo, às nossas irmãs queridas, a você, Lourdinha, ao Ernesto Bozano, a Allan Kardec, a Leon Denis. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês. Em nome então da direção espiritual do SEAP, em nome do Ernesto Bozano, de Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor que vibra nesta casa e do amor de Deus acima de tudo, damos por encerrados os estudos em torno do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Que assim seja.